Então, boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho. E nesse instante convidamos a todos a nos unirmos em oração, mentalizando nesse instante a figura excelsa de Jesus, derramando sobre cada um de nós as suas vibrações de amor, de fortalecimento, de paz. Jesus querido, o quanto nós precisamos dessas energias, o quanto precisamos do seu amor. Nos fortaleça, Mestre, para que tenhamos condições de compreendermos os seus ensinamentos. Que na noite de hoje os nossos corações estejam abertos e que tenhamos condições de interiorizarmos a tua mensagem e de colocarmos em prática essa boa nova que é o Evangelho, que são as diretrizes para uma vida saudável, uma vida de acordo com as leis divinas. Que possamos, Senhor, termos a coragem de reconhecermos as nossas deficiências, de lutarmos contra as nossas tentações e assim nos libertarmos e vivermos de acordo com as leis divinas. Pois sabemos que a vida de acordo com as leis que nos levam à felicidade. Que nessa noite, Jesus, todos os que estiverem ouvindo esta lição, sejam beneficiados pelo seu amor, por essas vibrações de luz que está envolvendo a cada um de nós. E nós, em gratidão por esse momento, também vamos transmitindo as nossas melhores energias, a nossa vibração de amor para o Mário, para que ele, envolto nessas vibrações amorosas, esteja em condições de passar todo o seu estudo para a nossa reflexão de hoje. E juntos nós iniciamos o estudo do Evangelho, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Hoje é um dia que a Lorena mudou de mãe. Hoje é um dia que no Brasil tem bastante energia boa, né? Dos nossos irmãos cristãos também, os católicos, quando eles reverenciam uma das aparições de Maria, né? Como a Nossa Senhora. E que possamos também contribuir nessa massa de energia boa das orações que fizeram, as preces, vibrações, os bons pensamentos, para que possamos melhorar um pouco mais a psicosfera do Brasil. Hoje a inspiração do tema vem da carta de Paulo aos Filipenses. É uma das cartas onde ele orienta, ele consola e ele dá uns puxões de orelha naqueles que estão fora do bom caminho. E eu fiquei com um pedacinho de um versículo
onde ele diz, não te inquietes, não te inquietes. Ou seja, não perca a serenidade, não perca a calma, não perca a paz. E aí eu lembrei que todos os encontros de um apóstolo com outro, de um apóstolo com Jesus, de Jesus com um apóstolo, ou vários deles, a saudação sempre foi, a paz esteja contigo. Então essa lição de Paulo remete à expressão, à comunicação entre os discípulos, entre Jesus e os discípulos, entre os discípulos em si. E até tem uma recomendação de Miramês, num texto de Mateus, onde Miramês diz, nós, ao iniciarmos, ao nos reencontrarmos, ao nos vermos, sempre deveríamos dizer, a paz esteja contigo. É uma forma de harmonizar, é uma forma de sintonizar os presentes nesse clima de paz. Então, inquieto é todo aquele que é agitado, afobado, acelerado. E as pessoas, quando estão inquietas, a primeira coisa que perdem é a concentração. E perder a concentração pode trazer muitos danos, né? Uma pessoa desconcentrada, por conta da inquietação, pode errar no trabalho. Se for um trabalho de precisão, vai estragar várias e várias vezes o material com que trabalha e o tempo que vai despender para realizar um trabalho. A inquietação também pode causar marcas profundas, né? Feridas no ambiente doméstico, no lar. A pessoa inquieta, agitada, não vai ouvir direito, vai fazer interpretações equivocadas, vai fazer julgamentos com base na sua inquietação e pode, em vez de unir as pessoas no lar, provocar, então, uma separação, um distanciamento, pode complicar essa relação. Com amigos, a mesma coisa. O inquieto, às vezes, não ouve direito, às vezes ouve de longe, dois amigos conversando, faz uma interpretação equivocada e acaba provocando um desentendimento maior, uma separação de amizade, uma quebra de confiança entre pessoas, tudo por falta de estar atento, prestando atenção, concentrado, sabendo o que se fala, compreendendo direitinho. Tiago, numa passagem, ele diz, a língua, ela prova o gosto das coisas, o ouvido não. Pior é que o inquieto, com ouvindo e interpretando equivocado, vai fazer coisas que pode ir até a tragédia. Tem situações que o inquieto gera pela descontração, pela não compreensão, por não estar centrado em si mesmo, que deixa as pessoas sem respostas. As pessoas parecem que têm uma espinha de peixe atravessada na garganta. Mas é que não encontram respostas diante da situação vexatória que o inquieto, que um agitado, um perturbado, pode provocar. Então, muitas confusões advêm
da inquietação, da falta de compreensão, da serenidade, da paz e confusões que às vezes separam famílias, amigos, grupos. As palavras no inquieto escapam sem uma reflexão maior. E como diz um ditado árabe, a palavra, depois de dita, o vento carrega. É uma figura de linguagem, porque, na verdade, quem ouve carrega e vai replicar aqui, ali e acolá. Então, escapou uma palavra impensada, fora de contexto, estabeleceu-se a desarmonia. E a desarmonia não vai trazer coisa boa. A desarmonia vai levar a situações cada vez mais difíceis, cada vez mais que separam, que destroem e que ferem. O inquieto faz falso julgamento. Por quê? Porque ele julga errado. Porque ele, primeiro, já está julgando. E precisamos tomar cuidado, porque do jeito que julgarmos, seremos julgados. Julgados por quem? Pela nossa consciência. Se a nossa consciência é dura com o próximo, ela será dura conosco mesmo. Assim disse Jesus, assim está codificado no Evangelho segundo o Espiritismo. O julgamento é cruel. E quem julga é a nossa consciência. Certamente ela julgará a cada um de nós dessa forma. O livro Nosso Lar, André Luiz, mostra o quão cruel foi a consciência dele em cima dos atos que ele viveu, que ele praticou. No alcoolismo, no tabagismo, nas idas e vindas às casas que ele andou, a ausência como marido, a ausência como pai, um médico não tão dedicado quanto deveria. Então, tudo isso a consciência acumulou. Mas o mais grave para o inquieto é que tudo conspira contra ele. As pessoas conspiram contra ele no lar, no trabalho, entre amigos, por onde anda. Porque ele está fora do eixo. Então parece que todo mundo está contra ele. E essa inquietação, ela termina sempre em enfermidade. A doutrina espírita esclarece como isso acontece. Nós temos centros de força que nos mantêm a vitalidade no corpo físico. E a preocupação, a inquietação, que é a lição que Paulo traz, ela vai desarmonizar centros de força que nós temos na parte superior, na cabeça, no frontal, no coronário. Esses centros de força desequilibrados desequilibram todo o organismo. E o desequilíbrio do organismo é o primeiro passo para uma enfermidade. Então, acumular preocupação, ser inquieto, achar que tudo te provoca inquietação, é buscar a enfermidade, é buscar ser doente. E o pior, a sensação. Nós temos 5 órgãos dos sentidos, né? De onde captamos sensações que são gravadas no espírito como boas ou ruins. Então, as sensações, ou seja, as experiências de vida do inquieto,
vão mostrando uma vida cada vez mais difícil. Então, o inquieto, ele beira a situação do depressivo. Tudo parece difícil, tudo parece sem solução, tudo é comigo. Parece que Deus escolheu a mim como exemplo para dor e sofrimento. O Espiritismo esclarece: Deus não quer ninguém em dor e sofrimento. Ele nos fez por amor, para amarmos. Então, se estamos com esses obstáculos, com essas enfermidades, é fruto da inquietação. É a ausência da falta, é a ausência da harmonia, é a falta de paz interior. E, evidentemente, os caminhos vão ficando cada vez mais difíceis, cada dia mais difícil. Parece insolúvel. Então, o que Paulo ensina na epístola? É preciso controlar a inquietação. Ah, é fácil falar isso, né? Como é fácil falar isso? Não, não é fácil falar isso, porque quem fala precisa viver o que fala. É mais difícil falar do que ouvir, porque a responsabilidade é maior. Você fala e não faz, então não tem credibilidade e arruma um compromisso maior ainda perante o Criador. Então, controlar a inquietação. Será que eu tenho que dar tanto ouvido às coisas? Por exemplo, quer ficar inquieto? Assista os telejornais. Está tudo acabando. Tudo está. Agora já inventaram um novo vírus que pode ser que venha a acontecer. Gente, pode ser que venha a acontecer. Para! As questões hoje estão sem referência, né? Antigamente você tinha referências para buscar uma boa leitura, um bom conteúdo. Hoje tudo está sob cheque, para esse lado ou para aquele lado, até nos meios religiosos, esportivos, artísticos, políticos. Precisamos tomar cuidado, porque isso também nos arrasta para sermos inquietos. Situações que não dependem diretamente de nós, mas dependem indiretamente de nós. Por que eu não vibro pela paz? Por que eu não vibro pelo entendimento? Por que eu não vibro pela harmonia? Por que eu tenho que fazer comentário jocoso, destrutivo, negativo? Isso me leva à inquietude cada vez mais acentuada. E Paulo sugere: não te inquietes, faça o que está no teu alcance. Paulo não diz para você pôr a capa do super-homem e resolver todos os problemas da humanidade. Não existe isso. Mas existe o seu cantinho. Quando você faz o melhor dentro do lar, dentro do seu local de trabalho, é um a mais construindo de forma equilibrada. Então, o primeiro caminho é cuidar o ambiente que eu frequento, as coisas que eu ouço, as coisas que eu leio e as coisas que eu participo. Elas podem me levar à paz, elas podem me levar a ser inquieto. Então,
Ninguém está dizendo aqui para se acomodar. Ah, então eu vou ser um monge beneditino. Vou largar tudo, família, emprego, e serei um monge. Vou ficar trancado, contemplando Deus. Não. Nós temos que viver a vida. Nós temos que frutificar o bem. Como? Exemplificando, pensando e falando. Porque é muito fácil se trancar e acomodar-se. Eu não faço mal para ninguém. Quantas pessoas já ouvi isso? Eu não prejudico ninguém. Você faz o bem para alguém? Não. Então você está fazendo o mal para você. Porque você está perdendo uma vida, uma encarnação inteira para fazer boas obras e não está fazendo nem para você. Então, daí vem a inquietude. Quando você percebe que não tem problema? Quando você vai a um hospital de hanseníase e vê aquelas criaturas, que poderia ser você, na dependência total, muitas delas, que a dor já chega num nível de arder, não só doer, de arder. Quando você vai distribuir alimentos e vê as lágrimas rolarem da pessoa, porque não tinha. Mas não tinha um fubá para misturar na água e fazer uma coisa qualquer para comer. Aí você percebe que é a gente sofrendo, mas sofrendo mesmo. Não porque são inquietos, sofrendo porque não tem onde morar, não tem o que comer, não tem trabalho. Então você percebe que você tem. E aí você controla um pouco e desenvolve em você a sensibilidade do agradecimento. Agradecer o que tem é um ato sublime, mas quantas pessoas conhecemos que têm e quanto delas agradecem? Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Um. Não é o agradecimento que Jesus queria, ou quer até hoje, não. Jesus semeou a caridade, ele exemplificou a caridade. Espera-se que os 10 estejam praticando a caridade conforme a sua capacidade de compreensão permita praticar. Então, acomodar é fugir da vida para não ter aflições na vida. Acomodar é não querer viver as dificuldades da vida. E como a vida impõe, hein? Impõe dificuldades e mais dificuldades. Entramos em prece, entramos em leituras edificantes, vamos nos fortalecendo, enfrentando uma, enfrentando outra, e vamos superando. Então, o que Paulo faz para nós nessa epístola aos Filipenses é ensinar, especificamente no capítulo 4, é ensinar para nós não cair nas malhas da inquietação. Vamos analisar se ele é um bom exemplo. Como Saulo de Tarso, de família
de destaque no meio dos hebreus, tão destacada que tinha cidadania romana, que era, naquela época, o que é o green card dos Estados Unidos hoje. Ele tinha, por influência, família poderosa, ele tinha. Era o melhor discípulo de Gamaliel. Gamaliel, o melhor dos mestres que havia entre os hebreus para ensinar seus alunos, e tido como substituto de Gamaliel. Paulo era uma autoridade jovem e de uma autoridade de destaque no mundo hebreu. Tinha poder para mandar prender, para julgar, para condenar, para libertar. Ele vivia a lei que ele aprendeu, a lei de Moisés e os profetas. Conhecedor profundo, grande orador. Até o dia que Jesus entrou na vida dele. De outra forma, com outras palavras, disse: não te inquietes, siga o meu caminho e você se acalmará. O choque foi tão grande nos dias que se sucederam. Saulo abraça, então, Jesus, estuda os evangelhos de Jesus, e depois de uns 5, 6 anos, as escolas espíritas voam, não são demoradas, elas são curtas. Saulo ficou 5 ou 6 anos para fazer a primeira exposição do Evangelho. Sabe o que aconteceu? Não saíam as palavras. O coração ainda não estava pronto. E Pedro, que estava junto, abraçou o amigo e conduziu, então, o comentário do Evangelho naquela noite. Paulo não se revoltou, não se inquietou, mas depois conversou com um amigo Pedro e por que não consigo falar do Evangelho? Pedro também não sabia. Mas aos olhos dos dias de hoje, com o auxílio das explicações dos Espíritos, compreendemos. O coração dele ainda não estava pleno no Evangelho. Até que, tempo depois, ele fez uma palestra que comoveu a todos. Ele, que deixou o conforto de alto padrão, passou a viver nas tendas que ele confeccionava. Ele era tecelão, porque todo hebreu era obrigado a ter uma profissão. Passou a viver ao relento, num povo aqui, no outro lá. Foi apedrejado, caluniado, perseguido, injuriado. E não se inquietou. Foi seguindo o seu caminho. Então, Paulo largou tudo do que muitos no planeta Terra correm atrás para encontrar Jesus no seu coração. Ele sabia que não estava no status do ser humano, não estava na capacidade de falar, não estava na intelectualidade, tampouco na riqueza, muito menos
naqueles que o bajulavam. E quando ele compreendeu a vida simples, tornou-se o orador que conhecemos. Escreveu epístolas orientado por Jesus, porque certa vez ele entrou em desespero, correu para uma caverna e chorava, porque ele estava numa comunidade que ele havia fundado e veio mensagem de que outra estava se desfazendo e ele não conseguia se locomover de uma a outra com rapidez. E sozinho, numa caverna, chorando, convulsivamente, se sentindo incapaz de cumprir o que o Cristo pediu a ele para cumprir, Jesus aparece pela segunda vez para Paulo e diz: Paulo, o que acontece? E ele, em meio às lágrimas, diante de Jesus, disse: Senhor, eu sou incapaz de fazer o que o Senhor me pede. Eu não consigo estar em 2 lugares e os 2 precisam de mim. E Jesus diz a ele: Paulo, escreve. Escreve para quem você achar que precisa de orientação. E Paulo ali dá outra demonstração de não se inquietar. Enxugou as lágrimas, foi ouvir direito o que o mensageiro trazia e começou a escrever a primeira carta. E depois dessa vieram outras. Outras e outras e outras, e até preso, que é a última carta. Ele estava na prisão, em Roma, sabendo que a sentença era a morte. Dali, ele continuava orando, elevando o seu pensamento até Jesus, e de lá escreveu também epístola. Então, Paulo mostra para nós que não ser inquieto é servir. Colocou-se a servir os que sofriam. Colocou-se a servir Jesus junto àqueles que ainda não conheciam as lições de Jesus. Então, não vamos nos inquietar. Vamos buscar Jesus. Vamos buscar a força nos evangelhos de Jesus, no livro Atos dos Apóstolos, em tantas obras espíritas. Emmanuel forrou de livros e mais livros consoladores. Não só ele, tem tantos autores espirituais que podem fortalecer o nosso coração. Enquanto eu estudava isso, esse tema, esse assunto, eu me lembrei de 2 situações vividas por Divaldo, contadas por ele em palestras. A primeira, ele estava em Nova York. Divaldo andou muito pelo mundo levando a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Conta ele que em Nova York, enquanto muitos de nós aproveitariam, depois de cumprido o trabalho, aproveitaria para conhecer a Broadway, o Central Park, os pontos turísticos de Nova York, ele vinha caminhando com um amigo que é brasileiro, mas que morava em Nova York. Essa história tem uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás.
E eles vinham andando pela Quinta Avenida. E, de repente, começou a nevar, era inverno, começou a nevar. Quase ninguém na rua. E, de longe, ele viu um vulto. E foi prestando atenção naquele vulto. Quando chegou numa esquina, tinha uma grande construção, um prédio, um edifício, que é sede de um banco, e ele viu, pelas costas, alguém apoiado no braço e o braço apoiado na parede. E nevando, temperatura muito fria, estava em Nova York. E o Divaldo diz que não fala inglês. Mas o Divaldo tem uma mediunidade que chama xenoglossia. Ele fala em português, o alemão entende em alemão, o francês em francês, o japonês em japonês. É uma raríssima mediunidade. Ele se aproximou, fez um cumprimento em inglês. A espiritualidade precisa de nós e nós da espiritualidade. E a pessoa virou, era um jovem, 20 anos, 21, por essa faixa de idade. Estava inconsolável. Desviou o seu caminho nas brocas. E a situação no lar estava difícil, inquieta. E ele sabia que a responsabilidade daquela inquietude no lar era dele. Porque ele levava dor e sofrimento aos pais, aos irmãos. E a família estava dividida, uns queriam acolhê-lo, outros queriam que ele saísse do lar. E no momento de lucidez, num átimo de lucidez, possivelmente o mentor dele o envolveu naquele momento, ele entrou naquele processo da culpa e não sabia o que fazer. E Divaldo trocou algumas palavras com ele. Em alguns minutos de conversa, o jovem disse: obrigado, eu precisava ouvir tudo isso. Eu terei humildade para voltar ao lar, pedir perdão a todos e dizer que eu estarei num novo começo. Então, a lição que Divaldo traz para nós nessa experiência de vida é a inquietude que o jovem causou no lar, a divisão da família e uns apoiando, querendo acolhê-lo e outros querendo colocá-lo para fora do lar. Mas só dependia de um para resolver tudo isso, dele próprio. Então, olhemos se há um ambiente em desarmonia, qual o meu papel nesse ambiente? Eu sou o pivô da desarmonia? Eu estou acolhendo quem precisa ser acolhido? Eu estou levantando moralmente quem precisa ser levantado? E a outra passagem de Divaldo é até um pouco engraçada, mas ela também mostra a influência da inquietude. Divaldo começou a trabalhar, era jovem, saiu do interior, foi para Salvador, tinha um emprego como funcionário público e nesse emprego o salário era baixo. Um dia passando, ele admirou numa loja de calçados
Isso estamos falando nos anos 50 do século passado. E viu um sapato com 2 cores, que naquele momento era o luxo, que todo rapaz queria usar. Ele olhou o preço e falou: "Ah, não dá. O que eu ganho, não dá". Ele conta com as particularidades dele, que todo baiano tem tempero na palavra, né? Ele envolve. Eu não tenho esse traquejo dele. Também não fui eu que vivi a experiência. E o dono da loja saiu e falou: "Você gostou? Gostei. Então compra". "Ah, eu não posso, eu trabalho lá na repartição, tal". Falou, mas eu não gravei. "Não tenho condições de". "Eu te financio". E aí Divaldo conta que lembrou do ensinamento do pai para nunca financiar nada, que isso é pagar juros, é abrir buraco. É muito engraçado ver ele falar essa história. "Não, não, não, então tá bom, eu não te financio. Você faz o seguinte, me paga em 2 vezes". "Ah, tá bom", pagar em 2 vezes, fez as contas, aí dá para eu pagar. Mas não é financiamento, não é financiamento. E saiu com um par de sapatos. Era uma terça-feira. E o dia de usar, segundo ele, naquela época, o dia de usar roupa nova, sapato novo, era o domingo. Aqueles que iam à missa, ao culto, às igrejas, iam para a igreja com a roupa nova, sapato novo. Mas ele não ia. Ele já tinha mediunidade, já trabalhava com a mediunidade. Ele falou: "Vou pegar um ônibus que vai para o lugar mais longe, vou sentar, esticar as pernas, todo mundo vai ver que eu tenho um sapato novo". É vaidade humana, né? Alguns têm, outros não. Ele tinha. E lá foi ele. Pegou lá, qual é a linha mais longa aqui? Ah, essa, tá bom. Linha mais longa, o que significa? Que enche. Se é longa, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Depois de muito tempo, começa a sair, começa a sair. Entrou. E falou: "Vou sentar aqui no último banco, porque eu vou voltar com esse mesmo ônibus". Sentou. E foi entrando gente. Foi entrando. Ele descrever isso é muito engraçado. De repente, o espaço do sapato dele para as pessoas foi diminuindo. E entrou um jovem senhor, que ele dá os nomes dele lá, mas eu não vou poder usar, com mais de 100 quilos. E parou aonde? Nos 20 centímetros que tinha entre a perna dele e a pessoa que estava ali na frente. Pisou aonde? No sapato, num dos pés. E ele, calmo, mais ou menos, estava inquieto, olhou para o senhor e disse: "O senhor percebeu que pisou em alguma coisa?" "Sim, está macio", disse o homem. "É o meu pé, está doendo". "Ah, quer que eu tire o meu pé de cima do seu?" E imagina, 100 e poucos quilos ali. Aí o homem, ao puxar o pé, o salto veio por último, o salto do sapato do homem, e fez um rasgo no sapato. Divaldo já estava chorando espiritualmente só do homem ter pisado. Quando ele viu o rasgo, parecia que tinham passado um bisturi no peito dele. Ele estava inquieto, claro que estava. Não tinha nem pago o sapato ainda.
olhava para o homem, olhava para o sapato, aí falou, quer saber? Eu vou descer na próxima parada. E desceu. E de fora provocou o homem. Não com palavrões, palavras pesadas, mas provocou, fez gestos e tudo. E o ônibus seguiu. Foi para casa, choroso, inquieto, irritado, triste. Chegou na casa dele, pegou o sapato. E agora? Aí um amigo, porque parece que ele morava numa pensão, disse que conhecia um bom sapateiro que daria um jeito. E, de fato, o sapateiro fez um milagre. Conseguiu costurar por dentro, fez uns não sei o que lá, e passou. Aí o Divaldo pegou o sapato e falou, também agora eu vou trabalhar com você direto, você não é nada de ocasião especial. Está um dia lá trabalhando, quem entra na repartição? Aquele jovem senhor, bem forte, e vem caminhando. Divaldo abaixou a cabeça, fingiu que estava escrevendo os negócios para não ser reconhecido. Falou, ele vai me bater. Ele percebeu que eu ofendi. E o homem encostou no balcão e disse, o senhor Divaldo, por favor? Ele falou, morri. Poxa, senhor, nem vou poder trabalhar com a minha mediunidade. Trabalhei tão pouco. Sim, sou eu. Eu preciso da sua ajuda. Olha o que é inquietude e olha o que são os desígnios traçados na vida de cada um de nós. O homem disse, eu procurei a casa tal, que era o centro espírita que ele frequentava. Me pediram para procurar o senhor, que o senhor tem a capacidade de resolver. A minha mulher está amarrada em casa. E eu não posso desamarrar. E Divaldo olhou e falou, ele não me reconheceu. Mas a hora que ele vê meus sapatos, ele vai reconhecer. Tá bom. Quando eu posso, só posso ir à noite, que eu trabalho, não sei. Bom, se acertaram. Aí ele foi com um amigo, outro médico, até a casa. De fato, era deprimente a situação da mulher, toda amarrada, obsidiada. Obsessores cobrando vingança daquela família. E Divaldo fez uma prece fervorosa e foi conversando e administrando passes na mulher, enquanto o jovem senhor e o amigo do Divaldo desamarravam. E o amigo e o senhor dizia, ela é difícil de controlar, hein? Nós precisamos de 4 homens para amarrá-la. Soltaram, a mulher estava calma. O que Divaldo fez foi encaminhar a entidade espiritual que lá estava perturbando a jovem senhora e aquele lar. E a paz voltou ao lar. Então, a inquietude pode nos desviar das boas coisas, pode nos desviar das nossas atividades, dos nossos compromissos reencarnatórios. O que nós precisamos ter? Serenidade, paz, não nos inquietar com nada. Ah, mas a política sempre foi assim na França, foi assim Nabucodonosor, foi qualquer era da história, a política foi assim, os espíritos são assim. Eles precisam de ajuda, não de quem fomente mais a discórdia. Ai, mas os impostos, sempre. Acaso alguém viu Pedro elogiar algum cobrador de impostos? Os impostos sempre existiram porque espíritos ainda atrasados continuam agindo do mesmo jeito. O que nós temos que fazer não é alimentar isso, é colocar luz na mente e no coração de todos que governam, que dirigem, para que tenham mais
causas humanitárias nas suas mentes, nos seus corações, que as suas atitudes visem a prosperidade de todos, não de um grupo, que haja entendimento entre as pessoas, entre as religiões. Então, esse é o caminho. Jesus já tinha dito, é o amor que vence. Herculano Pires, numa obra fantástica dele, Pedagogia Espírita, ele diz claramente que o ensino de Jesus, a pedagogia que Jesus usou, a didática de Jesus, sempre foi no amor. A guerra tem um ganhador, mas logo vem outro e ganha desse, e depois vem outro e ganha daquele. E só mortes. Conviver em paz e harmonia, em respeito e com amor. Então, como ensina Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, não te inquietes. Boa noite a todos. Importantes reflexões para nós, né? Esquecemos de comentar, na semana passada, fizemos 1 ano de encontro no dia 6 de outubro, né? Então, é um motivo de gratidão e de alegria. Então, vamos deixar 1 ano, né, que estamos refletindo e procurando vivenciar esses ensinamentos que nos libertam da prisão que nós mesmos nos colocamos, né? Então, e a gente se inquieta por ver que a gente não consegue. Ai, Senhor, como é difícil. Mas vamos em frente. Então, vamos convidando a todos para, nesse ambiente tão favorável, onde, com certeza, recebemos essas vibrações tão amorosas, de calmia, unindo os nossos corações, doando aquilo que temos de melhor, nos colocando na condição de doadores de amor, nos colocando na condição de pessoas gratas por todas as oportunidades que o Pai nos oferece, de nos reabilitarmos com suas leis, de progredirmos. E assim, nesse instante, com os nossos corações abertos, unidos num só grupo, nós vamos mentalizando Jesus de braços abertos, acolhendo a cada um de nós em seu amor. Ao lado de Jesus, Maria Santíssima. Esse Espírito extraordinário que continua nos ensinando a amar com mansidão, nos ensinando a superar a inquietude e com serenidade vivenciarmos cada dia na certeza de que seu Filho Jesus está no comando. E assim nós vamos sentindo o amor de Maria entrando em nossos lares, envolvendo os nossos familiares em amor, em paz, em entendimento e harmonia. E vamos nos somando, nos unindo ao grupo das trabalhadoras de Maria e envolvendo o nosso planeta em amor, em compreensão, em entendimento, em respeito e em paz. Que nesse instante
os lares sejam abastecidos de compreensão, que os doentes recebam lenitivo para suas dores, que os profissionais de saúde sejam inspirados a encontrar a medicação, o tratamento mais adequado, que os dirigentes de nações possam se conscientizar da responsabilidade que têm em mãos e com muita dignidade, com ética, honestidade, levarem à ordem o progresso, o desenvolvimento aos países, às cidades, aos estados, cujas responsabilidades estão em suas mãos. Vibrando para que todas as pessoas na frente das indústrias, dos negócios, possam auxiliar o progresso da humanidade em bases sólidas, em bases humanas. Vamos vibrando pela confraternização religiosa, para que esse sentimento de religiosidade possa brotar nos corações, nos conectando ao Criador, nos dando a responsabilidade, a fé, a coragem, a paz interior. Vibrando, Senhor, pelo nosso país, para que todos possamos nos fortalecer nos bons pensamentos, nas boas atitudes, buscando fazer o melhor, para que vençamos os desafios, as dificuldades, para que todos aqueles, Senhor, cuja atitude estão impedindo o nosso país de crescer, possam ser afastados, e que tenhamos lucidez para colocarmos nas posições de comando aqueles que irão fazer, junto do trabalho de cada um de nós, dessa nação, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que tenhamos, Senhor, a força, a coragem, a fé de perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos e de sermos bons cristãos e bons espíritas. E assim, Senhor, finalizamos as nossas vibrações com muito amor envolvendo a todos os corações infelizes, sem esperança, aqueles que não conseguem enxergar solução para suas dificuldades, os que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pelos transtornos, Senhor, diversos, para que sejam amparados pelos médicos materiais, espirituais, que seus familiares e amigos sejam inspirados, que possam levar o socorro, o atendimento necessário para que essas pessoas possam se reabilitar, se fortalecer no bom ânimo, na fé. E vibrando, Senhor, por todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, que eles tenham entendimento, aceitação, e sejam acolhidos pelos benfeitores amigos, a fim de que deem continuidade ao aprendizado na verdadeira vida. E em teu nome, Senhor, nós nos despedimos mais uma vez agradecendo tudo que temos recebido durante este ano. Que assim seja. Graças a Deus.